Amém, amém, pessoal, pode sentar. Enquanto você senta, vamos abrir a Bíblia lá em Atos 2. Atos capítulo 2, 42. Eu já tinha mencionado um pouco com os líderes que eu estou ministrando isso hoje. Então, inclusive é um versículo muito conhecido. Atos 2, 42. Amém, misericórdia. Tem alguém que está na misericórdia? Só no amém. Atos. Até depois de Mateus, Marcos, Lucas ali. Eu sei que vocês sabem porque vocês lêem a Bíblia, vocês estão craque aí. Atos, acharam, amém? Atos 2, 42. Então vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Outras versões elas vão dizer o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amém? Então quero primeiramente orar, para nós estarmos dando início à palavra. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nos traz luz. Senhor Jesus, a primeira coisa que nós pedimos aqui é que o Senhor, que é o sol da justiça, brilhe em nós, que a sua luz que resplandece e ilumina a nossa mente, ela também possa aquecer o nosso coração. Senhor Jesus, que nós possamos estar abertos para receber a palavra e que nós possamos sair daqui dispostos a praticá-la, Pai. Esse é o meu pedido. Amém? Amém. Então, pessoal, vou estar ministrando Atos 2, 42 aí, eu estou falando sobre dedicação. E o que talvez já chamou a tua atenção aqui no começo é que as duas palavras, né, do início elas são diferentes. Uma diz eles perseveravam e algumas outras versões de Bíblia vai dizer eles se dedicavam. Isso é interessante porque aqui já vai o primeiro ensinamento antes de eu começar a mensagem, né? Ou talvez já seja o primeiro ensinamento da mensagem, para quem não conseguiu associar. A perseverança e dedicação são duas coisas que estão ligadas. Então, quando nós falamos de dedicação, nós não podemos achar que, por exemplo, uma pessoa que ela vai e ela faz algo com muita intensidade, com muita força de vontade, mas daqui 5 meses ela para. Ela é uma pessoa dedicada. Isso não é uma pessoa dedicada. Isso é o que a gente chama de fogo de palha. A dedicação, ela é de fato perseverante. A Bíblia vai usar a mesma palavra para perseverança e dedicação, porque é uma ideia só. Não tem como você achar que alguém é dedicado se essa pessoa não é perseverante. Uma pessoa que desiste fácil, ela não é perseverante. Uma pessoa que se dedica a algo por 5, por 10 dias, ela não é perseverante. Então logo ela não pode ser dedicada. E a mesma maneira, quem é perseverante, ele tem que ser dedicado. Então nós imaginamos porque uma pessoa, ela senta 15, 20, 30 anos no banco da igreja e ela é crente, ela está perseverando. Ou alguém que leva uma vida mais ou menos, ele seja alguém perseverante, mas não é isso. Então, para dar talvez um exemplo, que eu vou até depois abordar, vamos pensar num funcionário. Nós podemos achar que um funcionário, só porque ele tem 15, 20 anos de casa, ele é perseverante? Você pode até dizer, o cara persevera 20 anos na mesma profissão. Mas, dizendo de uma forma bíblica, se essa pessoa não tem dedicação, se ela não tem empenho naquilo que ela faz, se não tem coração, isso não é perseverança. Amém? Consegue entender? É importante deixar isso bem claro, porque a mensagem ela vai já em torno de dedicação. Então, passou o carro do Palmeiras, que nunca ganhou na vida. Diz que até tem mundial, mas enfim, tinha para lá. Mas, quando nós falamos de dedicação, essas coisas, estamos falando de intensidade no coração, mas não é o que simplesmente passa. Você consegue entender? Quando eu vou dizer para você que nós temos que ser dedicados ao Evangelho, dedicação ao amor a Deus, dedicação ao ensino da palavra, qualquer coisa que eu dizer que você tem que ser dedicado, você não pode imaginar que eu estou dizendo algo para 5, 6 meses. Eu não estou dizendo que daqui 2, 3 anos a gente tem que encontrar você em algum outro lugar que não seja a vontade de Deus. Consegue entender, irmãos? Eu digo isso porque, infelizmente, muitas pessoas, quando elas vão escutar alguma mensagem assim, né, principalmente muita gente que é fogo, isso, aquilo, ela simplesmente pensa numa coisa muito intensa, que acaba logo. Mas para nós, o importante
é que o combustível, que a paixão, ela queime todos os dias. O importante quando nós falamos de dedicação, é de uma coisa que você consegue manter pelo resto da sua vida, ou até a volta de Jesus, amém? Então isso é a primeira parte, que nós precisamos ter isso na mente. Se não vou falar aqui, você vai falar, nossa cara, eu vou ser dedicado ao ensino, eu vou ser dedicado à doutrina, vai parar na metade do livro. Ou igual às vezes o pessoal começa alguma coisa e parar na metade, isso não é dedicação, né? Ou você pensa, não, então eu vou perseverar, vou chegar até o fim, mas você chega capengando, chega se arrastando, isso também não é dedicação, não é essa a ideia, não é? Quando nós falamos de perseverança, da dedicação que é vista nos crentes, é isso que divide toda a religião, secular, mundana, pagã, ímpia, do cristianismo. Porque algumas religiões elas chamam a atenção pelo quê? Pelo monte de regra. Então, vamos pegar o próprio exemplo da época aqui, o judaísmo. Você não pode comer carne de porco, você não pode tal horário fazer tal coisa, você tal dia você não pode sair, você não pode fazer isso e aquilo, se a pessoa está doente você não pode curar, você não pode ajudar. Então, o judaísmo, quando ele fazia seus prosélitos ali, as pessoas vinham até ele, podia até impressionar pelo monte de religião, de regra, quer dizer, de regra da religião. Só que o cristianismo não impressionou por isso. Nós temos hoje muita igreja que ela quer impressionar, que ela quer pôr nas pessoas o quê? Um monte de regra. Então você chega lá e fala, aqui nessa igreja você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você não pode fazer aquilo, não pode tal, e baixa a regra. Só que os discípulos de Jesus, eles não foram conhecidos por isso, eles foram conhecidos pela dedicação. O que impactou a geração deles, o que impactou o mundo foi a dedicação e o amor a Deus. O que vai impactar a vida das pessoas não é se nós vamos chegar para elas, eu não como isso, eu não faço isso, aquilo, e as pessoas falam, por quê? Por causa de Deus. Só que no nosso dia a dia elas veem que nós não amamos a Deus, não faz sentido. Ela vai dizer, nossa, a pessoa não faz um monte de coisa por causa de Deus, mas nem parece que ama a Deus. Simplesmente, isso não marca vidas. O cristianismo que mudou a história é um cristianismo de pessoas dedicadas. O cristianismo, ele fez a diferença na vida do mundo, porque ele fez a diferença na vida das pessoas, e elas foram impactadas por aquilo, o coração delas entrou em chamas por Deus, e foi isso que elas transmitiram para as pessoas, paixão por Deus, amém? Consegue entender? Tá? Obviamente eu não estou descartando ensino, doutrina, muito pelo contrário, já vou te falar aqui que eles eram dedicados a isso, tá? Não é como o próprio apóstolo Paulo vai dizer de zelo cego, ou zelo sem entendimento, paixão cega, não é isso. Isso é um outro perigo que ninguém pode cair, né? Gente que ama demais, a gente teve muita gente assim na igreja, o cara é totalmente apaixonado, pelo quê? Não sei, pelo que vier. Não é isso também que a Bíblia ensina. Só que eu acredito que o mais importante para nós ultimamente tem sido a dedicação. E eu digo isso até porque faz pouco tempo atrás, acho que deve fazer no máximo 3 semanas, eu estava conversando com um jovem que ele está muito para lá, digamos assim. Para dizer que ele está capengando, pecando, fazendo coisa errada, não dando santidade e por aí vai. E o que me impressionou, até na verdade depois eu fiquei meio culpado comigo mesmo, porque eu conversei com ele, falei, cara, eu sinto que você está muito assim e tal, e ele era um daqueles jovens, o pessoal que está por uns 4, 5 anos na igreja vai saber, aqueles que ficava tudo, eu quero ser pastor, ser pastor, ser pastor, ser pastor, e você fala, cara, mas por que esse cara quer tanto ser pastor? O que será que tem de bom nisso, ser pastor? E ficava só ser pastor assim, e parece que a vida dele não era outra coisa se não fosse ser pastor, tanto que literalmente ele não fez mais nada da vida. E depois agora, de uns tempos para cá, que ele deu uma esfriada, ele até, enfim, como eu falei, pecou, andou sentado, blá, 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 e eu fui conversar com ele, e ele falou para mim, sabe, cara, hoje está bom para mim, basicamente é o seguinte, eu venho, sento no banco da igreja, e está bom, não tem mais problema para mim ter que ficar fazendo isso, aquilo, esse negócio de ser pastor, de chamado, esse negócio de, não, eu sento, escuto a mensagem, vou para minha casa, está bom. Não estou lendo a Bíblia como antigamente, mas para mim está bom. Não estou orando como deveria, mas está bom. Foi basicamente isso que ele me falou. E eu falei para ele, está bom.
E até quando eu fui, no começo do ano, justamente revisar a mensagem, o Espírito Santo me incomodou. Porque não é que a atitude dele está errada, só que na verdade, eu fui muito errado ali. Porque eu deveria ter falado para ele, e não é isso que Deus aceita. Você não pode estar conformado com isso. Né? Eu me lembrei até, quando eu estava montando aqui, não faz parte da mensagem, mas quando eu estava montando no começo do ano, eu me lembrei justamente daquilo que Deus, Ele disse para a igreja, porque você é morno, eu estou a ponto de te expulsar, eu estou a ponto de vomitar você dentro de mim, quer dizer, você não vai ter mais parte comigo, nós não vamos estar mais juntos. Eu preferia que você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, eu nem te quero. É interessante porque aquele que é frio, ele não quer Deus. Né? A ideia de ser frio é justamente aquela pessoa que não quer Deus. E Deus está dizendo, eu preferia isso, porque é muito melhor sinceridade. Porque Deus, ele simplesmente não pode ser amado por metades. Não tem como a gente amar a Deus, né, só de coração, mas sem entendimento. Não tem como a gente amar a Deus só com a força ou pela metade, não tem como. Você não ama a Deus só num culto, você não ama a Deus só na sua casa, não. Deus, ele precisa ser amado por inteiro. E eu, na verdade, ainda não vou ter uma conversa, né, numa próxima com o jovem, quando ele principalmente vier para a igreja, é um bom momento, viu? Para você conversar com Deus, pegar no pé das pessoas quando elas vêm para a igreja. Porque simplesmente eu não poderia ter aceitado aquilo, Deus não aceita. Eu precisava falar para ele, cara, Deus não aceita isso. Deus não aceita um coração morno, Deus não aceita um coração dividido. É melhor que você seja frio. Você vai dizer, misericórdia, não é? Credo, a pessoa estando aqui na igreja sentada, quem sabe? Não, é melhor ser frio, para a pessoa cair em si. O filho pródigo, a única parte boa de toda aquela história, o filho pródigo vocês conhecem, amém? Que ele perde dinheiro do pai, vai para uma terra distante. A única coisa boa dele ter ido para longe, foi ele cair em si, perceber que ele estava longe do pai, que ele estava comendo com os porcos. Porque infelizmente, se ele ficasse ali próximo, ele poderia não se arrepender. Infelizmente, muitas pessoas, quando elas estão na igreja, são apenas mornas, elas não caem em si. Elas acabam falando, tá bom, eu estou aqui. O outro que está lá, eu pelo menos estou aqui dentro. Só que não é isso. Deus diz, olha, eu preferia que você fosse lá, porque quem sabe lá você cai em si e se arrepende. Então, obviamente eu não quero que ninguém vá para lá, fica todo mundo aqui mesmo. Mas com o coração para Deus. O que basicamente estou querendo explicar aqui é que nós achamos o seguinte, que bom é ser quente, é ter um coração em chamas. Depois, o segundo ali é ser o meia boca. E o último é o frio, o ímpio, que está desviado. Aquele cara ele é muito ruim. Mas na ordem de Deus não, na ordem de Deus o morno ele vai por último. Porque infelizmente é a pessoa que está mais propensa a se acostumar com religiosidade, é a pessoa que está mais propensa a se conformar com uma vida, eu não leio a Bíblia, mas eu vou no culto. Eu não oro tanto, mas pelo menos eu coloco uma música cristã, pelo menos eu às vezes escuto. Essa pessoa é a última, porque em ordem de arrependimento, em ordem de coração para Deus, elas são as últimas, infelizmente. Então, não é isso que eu quero para nós, como jovens, não é isso que eu entendo que Deus quer para a igreja. E se o nosso coração ele começar a esfriar, nós precisamos entender, não aceitar isso. Então, o que foi a chave aqui para eles é a dedicação. Quando nós falamos de amar a Deus, de dedicação, tudo isso é alguma coisa que simplesmente não dá para ser medida. É interessante porque o Agostinho de Hipona, que é conhecido na Igreja Católica como Santo Agostinho, ele diz o seguinte: a medida do amor é amar sem medidas. Se você falar o quanto eu devo amar alguém, qual que é a medida? Ele diz é amar sem medidas. Simplesmente não tem, não existe. E isso é o coração do cristianismo, porque as virtudes como domínio próprio, você ser temperante, manso, humilde, tudo que seja ali equilibrado, moderação de espírito, são virtudes cristãs. Mas sobre o amor,
Jesus ele nunca disse para nós sermos moderados. Jesus nunca disse, não, no amor você tem que amar mais ou menos. Você ama, não ame muito a Deus porque Ele não gosta de gente que ama demais. Não existe isso. Jesus nunca falou, não, no amor a Deus você tem que ter cuidado. Você tem que medir bem, muito pelo contrário. No amor a Deus, não existe isso. O amor a Deus, ele não tem meio termo. O amor a Deus, ele só tem dois extremos. Ou nós amamos de fato, ou nós não amamos a Deus. É assim com tudo relacionado ao próprio Senhor. Quando nós falamos da pregação do Evangelho, ou nós pregamos o Evangelho de fato, nós não pregamos. Não é? Porque aqui uma das coisas que nós damos como igreja foi até o fato de pregar, a questão de, quando nós estamos acompanhando as células, os versículos, porque não existe isso. Não é? É como a comida, o alimento. Não existe aquilo ali que você come, não, esse aqui é um veneno, mas não é que não mata, esse veneno é mais ou menos. Não, em Deus não existe isso. Na nossa vida, na comida, no veneno, tudo que é natural pode existir um meio termo, uma moderação, mas em Deus não existe isso. Ou existe dedicação no nosso coração, ou existe disposição, vontade de servir a Ele, ou não existe. Simplesmente, não é? Como eu até mencionei, talvez seja fogo de palha. Eu quero entrar aqui nisso, não é? Só, mas antes deixar uma reflexão, vou entrar já nos pontos aqui da dedicação. A igreja cristã, ela foi perseguida. Os cristãos, eles foram mortos, como nós sabemos pela história, no Coliseu, pelos leões, simplesmente porque eles eram dedicados. Desde da época antiga até hoje, existem milhares de religiões. Você deve ter pelo menos 10 mil religiões hoje em dia, pelo que dizem. Só que a questão é, por que essas religiões não incomodam, ou por que essas religiões, elas não marcam a vida das pessoas? Simplesmente porque as pessoas não têm dedicação. Porque a religião delas não é uma religião do coração. É uma religião como se fosse um emprego. Eu tenho, está ali. Eu bato ponto, todo dia no culto, né? Naquelas igrejas que tem culto todo dia, ou aqui no nosso caso, no fim de semana, e acabou. Só que isso não é o que o cristianismo faz. Os cristãos, os nossos irmãos do primeiro século, são o nosso exemplo, foram perseguidos, porque eles se dedicavam a isso, porque a vida deles era o Evangelho. Se nós não vivermos o Evangelho, nós não vamos poder viver de maneira alguma. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, vamos lá, e perseveravam e se dedicavam na doutrina dos apóstolos, ou ao ensino. É interessante porque a dedicação é a coisa mais importante que nós precisamos ter. Só que, na ordem das coisas, a primeira que vem é a doutrina, é ensino. É interessante porque hoje em dia o ensino é uma das últimas. O que nós falamos para as pessoas? A primeira coisa, essa vez, quando eu falei de dedicação, de paixão, muita gente ele vai pensar assim, cara, eu era mais dedicado. E ele pensa, porque ele fazia mais alguma coisa, porque ele orava mais. Cara, eu era mais dedicado, porque eu chorava mais. Talvez ele vai vir na cabeça dele, eu era mais apaixonado por Jesus, por causa de qualquer outra coisa. Só que a primeira coisa aqui é a doutrina, é o ensino. É interessante porque a primeira coisa que mata o nosso amor por Deus, se não for correto, é o ensino. A primeira coisa que pode matar alguém é doutrina. Né? Tanto que eu, quando quis fazer o curso lá com o pessoal, alguns fizeram comigo, a primeira coisa que eu quis fazer foi que, apesar de não cobrar nada, mensalidade e tudo mais, foi que eles comprassem um livro, porque pelo menos tinham que ser pessoas que eu já sei que são maduras, que têm interesse, porque a doutrina, ela mata a dedicação, se nós não tivermos um coração dedicado, e se não for a doutrina correta. Né? Muitas pessoas, elas param e pensam assim, cara, eu era mais dedicado, hoje em dia simplesmente o fogo apagou. E ela não entende por quê. A primeira razão que você vai entender é porque você não tem a doutrina, porque você não tem ensino. O ensino é como o fogo que mantém o nosso coração aceso. O ensino, ele é justamente a chama que faz o combustível pegar por mais tempo. Porque com o passar do tempo nós precisamos ter razão naquilo. Por que muitas pessoas, às vezes até, vamos supor, um relacionamento, um namoro, dá 4, 5 anos, elas terminam. Um dia ela cai em si e ela fala, isso aqui não tem razão.
Isso aqui não tem motivo, isso aqui não está me levando para lugar nenhum. Ela para pensar. E é interessante porque muitas pessoas, até no nosso meio de igreja, muito jovens, eles simplesmente podiam ter coração, e um dia eles falam, cara, mas não, né? Será que até Deus existe? E você fala, como que uma pessoa chega nesse ponto? Obviamente, eu não estou dizendo que nós não vamos ter as dúvidas, nós vamos ter. A questão é que, quando as dúvidas chegarem, nós precisamos ter um coração que já está ensinado. Consegue entender? Quando bater em nós a desconfiança, quando bater em nós o desânimo, nós precisamos ter a doutrina que sustente. Se nós formos pensar numa edificação, que nós estamos construindo algo para Deus, a doutrina, o ensino é a coluna, é o que mantém aquilo firme. Porque a tempestade vem, o desânimo vem, só que nós precisamos estar firmados em algo. E qual que é o problema? É que muitas pessoas, muitos jovens, até na nossa igreja, eles não eram firmados na doutrina. Eles eram firmados em quê? Na figura do pastor. Eles eram firmados porque tem uma visão, porque tem um propósito, por causa de alguma coisa. O que eles estavam firmados não é algo eterno. E eles simplesmente falaram, olha, não vale a pena dedicar minha vida para isso. Você, num dado momento, você vai parar e pensar, vale a pena dedicar minha vida? Vale a pena ficar servindo a Deus? E nesse momento, se você não tiver doutrina, se você não tiver um ensino, você vai provavelmente chegar à conclusão de que não vale. Então, a primeira coisa que eu preciso perguntar é, você tem dedicação ao ensino? Você se dedica à palavra de Deus? Eu sei que talvez você parou para pensar, não, eu devia ser mais dedicado, e talvez você não pensou isso, mas a primeira coisa que nós temos que ser dedicados é a doutrina dos apóstolos. E é até curioso eu falar isso, porque talvez você perguntar, o que é a doutrina dos apóstolos? Tem gente que vai falar, o que é isso? Boa pergunta, né? Estamos falando de doutrina, o que quer dizer doutrina? Dos apóstolos ainda. Tem gente que talvez nem sabe, eu sei que não, o termo não é muito comum, mas a doutrina, o ensino dos apóstolos é simplesmente aquilo que eles passaram. A igreja aqui, o que Atos está querendo mostrar, que aquela igreja, ela não era dedicada ao que estava acontecendo de novo, ela era dedicada àquilo que ela recebeu dos apóstolos. E os apóstolos, por sua vez, eles receberam de Cristo Jesus. Quando nós falamos a doutrina dos apóstolos, nós estamos dizendo que é a doutrina que o próprio Cristo deixou. Nós temos que ser dedicados àquilo que Jesus deixou para nós. O legado de Jesus. E a questão é que tem muitas pessoas que elas sabem muitas coisas, mas elas não sabem qual que é o legado de Jesus. Um dos legados de Jesus, está lá em João para nós, é aquele que ele diz, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Isso é o ensino que ele deixou. Que o que alimentava ele, o que alimentava a alma dele, era fazer a vontade de Deus. Então, quando nós falamos de dedicação ao ensino, você precisa primeiramente entender isso. Por quê? O que faz a diferença na vida das pessoas é isso, é a palavra de Deus. Eu poderia montar aqui uma mensagem com muita frase de efeito, com muita frase motivacional, ou talvez com muita frase filosófica, né, como essa de Agostinho, tem muita coisa bonita, só que o que faz a diferença é a doutrina dos apóstolos. O que faz a diferença é o ensino que o próprio Cristo deixou. Eu posso pregar 1 hora aqui e simplesmente você sair para a tua casa e nada mudar, mas simplesmente eu posso falar um versículo, citar uma palavra de Deus e isso mudar o seu coração. Por quê? Porque o que de fato faz a diferença é o ensino. O que faz a diferença na nossa vida é o ensino, e é por isso que nós temos que dedicar o nosso coração a aprender mais, porque é o ensino que faz a diferença. Consegue entender? O que vai fazer a diferença ao longo de um tempo não é isso. O que o homem, digamos assim, ele pode produzir, ou pode escrever, ou pode colocar, ela não é como se fosse um alimento de verdade. Vamos dizer em termos de comida, talvez o que Deus serve seja um prato muito nutritivo, bom e saudável, e simplesmente aquilo que o homem tem para oferecer, seja uma comida
talvez agradável, boa, só que simplesmente que não vai nutrir a gente, né? Ou geralmente coisas como eu gosto de comer, pizza, lanche, tudo que não é saudável. Isso é bom para o paladar, isso é. Só que isso sustenta? Muito pelo contrário. O que acontece se você só viver daquilo? Você, né, não vai morrer. Tem gente que fala, não, coca, lanche, não mata, não vamos exagerar. Não vai matar. Né? O lanche não, mas provavelmente a hipertensão, diabetes, outras coisas sim. Mas por quê? Porque o alimento de fato, o que nós geralmente gostamos, isso é na nossa natureza, ele geralmente não é o mais saudável. E geralmente o alimento mais saudável, ele não é. A natureza humana é assim, até de forma espiritual. Você pode perceber, a igreja aqui sempre está muito lotada, que todo mundo adora ouvir aquele pastor. Geralmente não é porque aquele pastor ele é fiel à doutrina, ao ensino, mas é porque ele fala o que todo mundo quer ouvir. E a nossa natureza, na verdade, se nós até pararmos para pensar, quando nós estamos doentes, a comida, o alimento que é necessário, geralmente é aquele mais ruim ao nosso paladar. Geralmente quando nós estamos doentes, aquilo que você precisa comer, ou aquilo que geralmente você vai, né, ingerir, é aquilo que você não gosta. Eu lembro que quando eu era criança, quando ficava doente, alguma coisa ou outra, era mel, e mel é um negócio que não me vai. Só que, se parar para pensar até em questão da palavra de Deus, quando a pessoa está ruim espiritualmente, quando a pessoa espiritualmente ela está fraca, a coisa que ela mais precisa ouvir é aquilo que ela menos quer. Não é? Eu, dando exemplo desse jovem que eu estava comentando, provavelmente a última coisa que ele quer escutar, é eu chegar nele falando, cara, você tem que ser dedicado a Deus. Provavelmente a última coisa que ele precisa escutar é alguém falando, cara, você precisa entender que Deus não aceita esse tipo de coisa. Nós infelizmente temos aceitado, nós infelizmente temos permitido, mas Deus não aceita isso. E o ensino é isso, o ensino é alimento para nós. A doutrina, né, doutrina está no grego, significa ensino. Eu não comentei, mas ali é óbvio, é só estudar grego, está ali, facinho. Mas o ensino, a doutrina, é isso que nós temos que ter primeiro como dedicação. A segunda coisa aqui, é que eles eram dedicados à comunhão, então ao ensino e à comunhão. E é interessante porque, quando nós falamos que nós temos que dedicar à comunhão, estar junto, amar as pessoas, uma coisa que já comentei até em outro culto, eu uma vez pensei assim, sabe, cara, podia todo mundo se amar, e ser tudo uma religião só, não podia todo mundo se amar? Podia todo mundo se amar assim, sabe, dar as mãos, falando, vamos todo mundo ser junto, esquece o negócio de placa de igreja, esquece o negócio de religião, se é judeu, muçulmano, isso aqui, não, vamos todo mundo, vamos, né, fazer uma comunhão aí, universal. E é interessante porque a Bíblia, ela coloca o ensino na frente, porque não existe comunhão de fato sem doutrina verdadeira. Né? O que eu expliquei isso num outro culto, tem uma música do John Lennon, dos Beatles, que provavelmente você ouviu na escola, que seu professor deve ter colocado, né? Geralmente seu professor, aqueles velhos também que adora, esquerdista, provavelmente ele colocou, que ele fala lá para imaginar. Eu não vou cantar, porque eu canto melhor que o próprio John Lennon, então, por favor, não peçam, para de pedir, calma. E ele vai dizer lá, para você imaginar um mundo, né, onde todo mundo se ame. Eu não lembro direito a música, Imagine a World, onde as pessoas vivem em paz e harmonia, e ele vai lá, né, na música, imagina a música, você também, vai, imagina, só imagina. E é interessante porque no meio ele diz o seguinte, imagina um mundo sem fronteiras, sem armas, e ele vai dizendo lá, a música é muito bonita, principalmente, eu não vou fazer uma crítica agora a ele, ao momento, porque ele faz numa época de guerra, então ele estava criticando a guerra, a realidade nossa hoje é diferente da realidade dele, obviamente, mas eu quero trazer a questão do ensino, que você pega o ponto ali, e ele vai dizer para você imaginar,
E simplesmente você imagina um mundo da paz, do amor, todo mundo dá a mão, se abraça, e é um mundo, lembrei, uma das coisas que eles é um mundo sem religião, e simplesmente, se todo mundo fizesse aquilo, na cabeça do John Lennon, todo mundo ia ser um só. E é interessante porque é o que Jesus ensinou para nós, é sermos um só, é termos comunhão. Só que, qual que é o ponto para nós? É que nós não podemos negociar a doutrina. Você pode reparar, todo mundo que prega que nós temos que ser um só, ele diz o seguinte: vem todo mundo ser um só, mas seja do meu jeito. Então todo mundo tem que viver em paz. O mundo em paz é um mundo sem religião, sem fronteira, sem arma, sem aquilo. E por quê que nós não podemos ter comunhão? Por que nós não podemos ter amor? Por que para nós sermos um só tem que ser do jeito, no caso do John Lennon? Por que para nós sermos um só, nós temos que não ter religião? Né? O que eu quero fazer com que você perceba é o seguinte, é que todo mundo que prega comunhão, amor, essas coisas, entre aspas, acima de tudo, ela na verdade ela está querendo colocar o ensino dela no seu coração. Ela não está querendo, ela não te ama como você é. O que ela está querendo é que você seja do jeito delas. Então, basicamente, o que o diabo ele faz, ele está dizendo o seguinte, ó, negocie você um pouco, e eu negocio um pouco, e nós vamos chegar num acordo. A questão é que quando você perceber, o diabo ele simplesmente não negocia, ele não abre mão dos princípios dele. As pessoas que falam, vamos ter comunhão, vamos ser todo mundo um mundo só, vamos todo mundo ter uma religião só, mas eles não querem, não é? Para quem gosta um pouco dessas coisas mais de estudar a igreja e tudo mais, a igreja católica tem duas, né? Tem a católica romana, como a gente conhece, e tem a igreja ortodoxa, que elas são rachadas faz mais de 1000 anos, e elas estavam tentando aí, esse papa aí que está por aí, ele estava tentando, né, o que eles chamam de ecumenismo, juntar as igrejas de novo. E é interessante porque está tão difícil eles chegarem num acordo. Porque eles aceitam os outros. A igreja católica, lógico que vai aceitar a igreja ortodoxa. Só que a questão como que ela quer aceitar? Com eles abrindo mão. E a igreja ortodoxa também aceita a igreja católica. Mas como? Eles abrindo mão. Não é? Até na história da igreja, muitas vezes a igreja católica já quis a igreja protestante de volta. Desde que eles abrissem mão das doutrinas. A grande questão para nós é que nós não podemos negociar. A verdade não se negocia. Você não tem como, né? A verdade ela é pura. É interessante isso, porque se você tem algo que é puro, ele é daquele jeito exatamente. Se alguma coisa ela é pura, você não pode tirar ou colocar, ela deixa de ser pura. Quando algo é puro, não existe o conceito de melhorar. Você entende? Essa água aqui ela é pura, eu vou melhorar. Não existe isso. A pureza é um estado que, se for para a esquerda ou para a direita, já não existe mais. A doutrina, a sã doutrina, ela é pura. A verdade de Deus, ela só pode ser aceita dessa forma, pura. Um ponto, uma vírgula, um tio, simplesmente já deixa de ser. Consegue entender? Então, até nesse caso, voltando aqui, questão de comunhão e estar junto, se você falasse, por exemplo, para o John Lennon, vamos todo mundo ser um só, vamos todo mundo dar as mãos, mas vamos continuar com as fronteiras. Por que a gente não pode viver em paz, cada um ter sua arma, enfim? Ou por que cada um não pode viver em paz tendo a sua religião? Por que nós só vamos conseguir a paz mundial abrindo mão dos critérios e submetendo aos outros? Então quer dizer que a paz mundial tem um preço, a minha liberdade de consciência, a minha liberdade de pensar, de viver, de ser. Consegue entender? Então eu só quero mostrar que, se você já pensou como eu, podia todo mundo ser um só, infelizmente é por isso que não dá para ser um só, todo mundo. Porque algumas pessoas não amam a verdade. Algumas pessoas, elas não nos amam porque elas não querem a verdade. Algumas pessoas só vão gostar de nós se nós abrirmos mão da verdade. E é por isso que nós vamos poder ter comunhão com elas. É simples assim. Então a questão para nós é, eu quero ter comunhão com essa pessoa,
Mas se para isso eu preciso abrir mão da verdade, no final das contas, eu não vou ter comunhão com ela, porque não existe comunhão sem verdade. Você entende? O que nos une aqui é a própria verdade de Deus. O que nos une aqui não é, ninguém aqui está ligado a mim. Ninguém aqui, espero pelo menos, que tenha vindo por causa de mim. Eu não estou ligado a nenhum de vocês. Nós estamos ligados primeiro de Jesus. Se tem alguma coisa que me liga a, por exemplo, o Otávio, é Cristo Jesus. Então, a partir do momento que nós deixamos a verdade de Deus, o próprio Cristo de lado, nós não temos comunhão. Você consegue entender? Eu fico muito triste quando alguém se desvia da igreja e a comunhão, sabe, o relacionamento, a amizade fica diferente. Eu fico muito triste porque nós não queremos isso. Só que por outro lado eu entendo que se nós mantermos firmes, infelizmente, as coisas não ficam do mesmo jeito, né? No que nós não podemos é abrir mão das pessoas. O que nós precisamos é que a verdade seja acesa no coração dela. Principalmente se você ama alguém, que ele está fraco na fé, ou ele está desviado, você não pode abrir mão dele. Não é? O que a Bíblia ensina aqui é que eles perseveravam na comunhão. O que nós temos que perseverar é uns nos outros. Nós temos que nos dedicar a amar mais o irmão, nós temos que nos dedicar mais a estar juntos, né? Até eu tinha comentado isso já na reunião terça-feira. Eu sei que nós estamos aí com isolamento social e tudo mais, então evite essas coisas, né? Use máscara, não cumprimente certo tipo de pessoa. Só que, eu ia fazer piada, mas eu parei. Só que nós temos que entender o seguinte: a comunhão, o amor às pessoas, isso é algo que nós precisamos nos dedicar. Não dá também para você amar alguém meia boca. Já teve gente assim que você conversa, conhece, que você gosta da pessoa, mas você percebe que a pessoa não gosta muito de você? A menos que você seja muito besta, você não vai assistir muito. Se tem um amigo que você, daqui 2, 3 anos, você percebe que é só do seu lado, não é do dele, simplesmente não dá certo. Às vezes até a nossa amizade acaba com as pessoas, porque nós percebemos que é aquilo, é automático, caiu na mesma. Só que o amor pelas pessoas, obviamente o amor em Deus, expresso pelas pessoas, ele tem que ser algo que é dedicado, não é? Paulo, ele vai dizer o seguinte para os irmãos lá em Romanos, que ele queria ter comunhão com os irmãos, ele estava ansiando por aquilo, para que ele pudesse ministrar algo para os irmãos. A ideia dele aqui é, ele queria estar junto com os irmãos, para que eles pudessem receber os dons, a palavra. A ideia nossa é que a comunhão fortalece, né? Eu sei que esse exemplo a gente já viu muitas vezes, só que é verdade, nós somos como uma brasa. Se você é tirado ali do meio, ela logo vai esfriar. Logo, a única coisa que vai restar aquilo ali é cinza. Onde que nós somos renovados? É na comunhão. Onde que o nosso coração às vezes pode estar triste, é renovado, é na comunhão. Muitas vezes, eu sei que você tem que prestar atenção no culto, mas muitas vezes você talvez chegou triste para o culto, e o que te alegrou, além da palavra de Deus, foi a comunhão, foi receber um abraço, foi receber uma palavra, foi alguém falar: cara, que bom que você está aqui. Por quê? Porque a comunhão, ela tem esse poder de aquecer o nosso coração, e quanto mais nós nos dedicamos à comunhão, mais nós edificamos os irmãos, sabe? Nós não temos direito de abrir mão de nenhuma pessoa, nós não temos direito de fazer a escolha, de falar: não, essa aqui eu quero amar, essa aqui não. Nós simplesmente não temos esse direito de falar: cara, eu vou ser dedicado para essa pessoa porque eu gosto dela, mas aquela ali é só o básico, eu vou só tratar, só cumprimentar, né? O próprio Jesus é interessante porque ele diz isso em Mateus 5, ele diz o seguinte: se você só cumprimenta quem te cumprimenta, se você só ama quem te ama, o que você faz demais? Ele literalmente pergunta isso: o que você faz demais? Se você só ama, se você só cumprimenta, quem faz isso contigo? Não é? Outras palavras cara, você tem que se dedicar a isso, porque isso aí, Jesus vai continuar dizendo, os fariseus, os escribas, os hipócritas, qualquer pessoa faz, isso aí qualquer um faz, não é? É interessante, depois você vira pai, tudo você dá exemplo de filho.
É interessante porque o meu filho que tem 2 anos, ele faz isso. Dá tchau para ele, e às vezes ele dá tchau para você também. Então, cara, isso não é nada demais. Não dá tchau para você, Wellen? Vou ensinar ele a continuar desse jeito e não dar tchau mesmo. Estou brincando. Mas nós temos que ter dedicação. O passo a mais, o coração a mais, tem que vir de nós. Não é? Eu tenho um exemplo meu, até inclusive foi de um jovem que eu tinha chamado aqui para o culto, ele está faz um tempo fora da igreja. Eu nem vou lembrar, mas deve fazer uns 2 anos que ele começou a não estar vindo mais, tudo. E eu estava tentando chamar ele de volta, sabe, quando você conversa, manda mensagem, aquelas coisas lá, mas já também está desistindo, capengando assim, tipo, não quer, vai, deixa ele. E eu lembro que um dia eu estava andando lá no centro da cidade, né, trabalho lá, e o Espírito Santo me incomodou um pouco, para fazer um pouco a mais. Porque eu falei, cara, eu quero estar junto dele, eu quero que ele esteja no culto, eu quero que ele esteja presente, é uma pessoa preciosa que eu amo. Só que, às vezes nós temos que fazer um pouco a mais. E o Espírito Santo me incomodou, deixa eu ver o que foi. Eu fui comprar um livro para ele. Estava no meio da rua e eu falei, quer saber, eu vou lá. Né? No meio do serviço lá, matando hora. Eu fui lá na livraria, comprei, e eu simplesmente apareci na casa dele. E ele até espantou assim, falou, cara, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, cara, eu quero dizer que eu amo muito sua vida, você é uma pessoa importante, eu quero trazer esse livro. Eu falei para ele, mas é para você ler, porque você não tem, se você não lê, eu quero para mim. Brincadeira, eu falei isso mesmo, fazer o quê? Eu queria o livro também. Só que, a questão, sabe, ele até deu uma animada por um tempo, tudo mais. Infelizmente, depois ele não continuou frequentando, tudo mais. Só que até hoje eu converso com ele. E foi até fim de ano, eu encontrei ele no local em comum, lá no churrasco. E ele falou assim, nossa, cara, eu queria até te agradecer, porque você é uma das poucas pessoas que quando eu saí da igreja, continuou me tratando normal. Continuou me amando, me visitando. E ele tem, né, ele comentou comigo que ele tem vontade sim de voltar, tudo mais, é uma questão difícil para ele, não é? Até também a questão do relacionamento, de estar pecando, pesa muito a consciência, só que isso é uma coisa que marca a pessoa, sabe? Nós temos que ter uma dedicação para isso, amar a pessoa, fazer algo. Talvez quando eu falo de relacionamento dos irmãos, talvez se você parar a pensar em alguém que você ama muito, e talvez não está vindo na igreja, não está indo na célula, talvez você parar a pensar assim, cara, o que a gente fez demais? O que será que a gente falou, eu me dediquei para essa pessoa? Talvez, eu mandei uma mensagem, e ela não quer. Eu sei, né, obviamente não estou dizendo para a gente ser chato, eu muito pelo contrário não gosto disso. Eu não gosto de encheção de saco. Nós já somos de uma religião que você não bate de porta em porta para não encher o saco de ninguém, eu sei disso. Só que a questão que nós estamos falando é de dedicação, é de fazer algo a mais. Você entende? O que marca a vida das pessoas é isso, é o nosso amor expresso. Falar, cara, eu amo você demais, eu queria que você estivesse aqui na igreja. A pessoa fala, tá bom, legal, obrigado, continue, vai, segue sua vida, quem sabe um dia eu apareço. Só que quando o nosso amor realmente é visto, a pessoa fala, nossa, cara, realmente, sabe, a pessoa fala, cara, realmente você tem amor por Deus e pela minha vida. Consegue entender? Então vamos prosseguir aqui, mais rapidinho, essas aqui são as partes finais. A terceira coisa, ele vai dizer o seguinte, e eles se dedicavam no partir do pão e nas orações. O partir do pão aqui tem muita coisa para explicar, só que o básico que eu quero trazer para aqui é até o ensino deles, né, já que estou falando de ensino dos apóstolos, tem que ser um ensino básico. O partir do pão é um mandamento, a ordenança. Jesus, na noite que foi traído, o que ele fez? Tomou o pão, falou para as pessoas, isso aqui é o meu corpo, entregue a vós, fazer isso, memória de mim. Então, o básico aqui, o que a Bíblia está dizendo é que eles se dedicavam, que eles perseveravam no ensino, na comunhão e no partir do pão, nos mandamentos. Nós temos que nos dedicar naquilo que Jesus deixou como mandamento.
a ordens. E o partir do pão, os discípulos especialmente, eles faziam toda semana. Eles entenderam que aquilo que Jesus mandou tinha que ser feito, que aquilo era tão urgente, que Jesus estava tão prestes a voltar. Eles acreditavam que Jesus ia voltar enquanto eles estivessem vivos. E por causa desse senso de urgência, eles seguiam o mandamento de Jesus, o partir do pão, no caso, toda semana. Você sabe, nossa consciência, o nosso coração, ele tem que ter esse senso de urgência, para dizer, cara, Jesus está para voltar. Cara, eu preciso me dedicar. E aí, tem alguns mandamentos, que eu quero só lembrar. Talvez fale, quais são os mandamentos, né? Amar a Deus, né? Não cobiçar, não matar, não roubar, se lembra dos 10? Só que eu quero trazer alguns especiais, que são de Jesus. O primeiro é Mateus 28. Ele diz o seguinte: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando. Amém? Lembra desse? Outro, no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: brilhe a sua luz entre os homens. Outro, João 13:34, ele vai dizer o seguinte: um novo mandamento vos dou, esse eu já até preguei ano passado, que vos ameis como eu tenho amado. Então não é ame o seu próximo como a ti mesmo, é ame o seu próximo como Jesus ama. Então o que nós precisamos dedicar é os mandamentos. Jesus, ele deixou uma ordenança: aquele que vem após mim, aquele que me segue, tem que tomar a sua cruz, e aquele que não toma a sua cruz e não nega a si mesmo, esse não é digno de mim. Nós temos que nos dedicar da nossa vida a essas coisas, as palavras de Jesus. Sabe, um bom funcionário, muito dedicado, é aquele que segue as normas da empresa. E o bom cristão não é diferente, é aquele que segue o que o seu Senhor Jesus manda. Nenhum dos mandamentos dá para ser meia boca. Não dá para a gente simplesmente falar, cara, eu tomo minha cruz mais ou menos. De segunda a quinta, eu tomo minha cruz. Mas de sexta, eu não tomo minha cruz. Ou eu tomo minha cruz de vez em quando, às vezes eu pego minha cruz e dou na cabeça de alguém. Não, eu simplesmente prego o evangelho, mas não para todo mundo. Só para quem eu acho, só para quem eu sinto, né? Só para quem meu coração... Não. Ele já é um mandamento, por quê? Você está sendo mandado a fazer. Não é questão de escolha, não é questão de sentir, de achar. É uma questão de que foi mandado. Né? E principalmente, é um mandamento, porque nós temos que fazer com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Não dá. Sabe, você simplesmente pode falar de Deus, falar para as pessoas, mas você não pode pregar o evangelho para as pessoas sem dedicação. Porque pregar envolve duas coisas: aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Quando nós pregamos para as pessoas, nós pregamos para os ouvidos dela. Eu posso falar, Jesus te ama, mas nós também temos que pregar para os olhos. Elas precisam ver que de fato Jesus as ama, e ela vai ver na nossa vida. Quando nós falamos para alguém, você precisa se arrepender, porque Deus um dia há de julgar toda a terra. Ela pode ouvir isso, mas ela tem que ver em nós uma pessoa que teme a Deus. Ela tem que ver em nós uma pessoa que realmente sabe que vai ser julgada por Deus. Amém? Está chegando a chuva aí também? Última coisa, eles eram dedicados às orações. Então, só para lembrar, eles perseveravam doutrina, comunhão, no partir do pão, que são os mandamentos, e nas orações. Vai atrapalhar. Dá para ouvir? Está dando para ouvir? Bom? Ruim? Bem ruim? Não dá. Segura aí. Dá uma pausa.
Vou pedir para ficar de pé. Essa última parte aqui, querido, é sobre oração, né? Então eles se dedicavam à oração. Eu já vou aproveitar então o louvor, aproveitar a chuva também, para a gente então orar, amém? E aí eu concluo e a gente ora mais um pouco, amém? Então quero convidar você a fechar seus olhos. O louvor vai ministrar algo para nós. Ore para Deus te dar um coração dedicado. Ora para Deus te dar um coração perseverante, que não desiste. Senhor Jesus, nos dá um coração, Pai, que persevera em amar. Nos dá, Jesus, um coração que queima de paixão, Pai, pelas almas perdidas. Nos dá um coração, Jesus, que te ama acima de todas as coisas. Coloque em nós, Jesus, dedicação. Espírito Santo de Deus, desperte em nós mais paixão. Acende em nós a chama, Jesus, da dedicação. Acende em nós a paixão pelo Teu nome, paixão pela Tua glória. Paixão, Jesus, para que o Senhor se mova. Toda a terra saberá. Toda a terra saberá. Somente Tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo ante a Ti perdem o valor. Somente Tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido pelos corações. Tudo é pra Tua glória. Tudo é pra o Teu nome. Tudo é pra Tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens proeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra Tua glória. Tudo é pra o Teu nome. Tudo é pra Tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens proeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama Tua glória. Ó Jesus, usa-nos, Jesus, como o Senhor quiser. Usa-nos, Jesus, da maneira como Te agrada, Pai. Em qualquer lugar, derrama Tua glória em mim. Seguirei em qualquer lugar. É ver Tua beleza. Me
tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama sua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Meu prazer, meu Deus, tu és. Meu prazer, meu Deus, tu és. Meu prazer, meu Deus, tu és. Meu prazer. Tudo é para a glória de Deus, querido. A chuva que cai, ela cai para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para a glória de Deus. Nós temos que aprender em todas as coisas, achar um motivo para dar glória a Deus. A nossa vida é baseada nisso. Eu vou terminar o último ponto sobre oração. Pode ficar com seus olhos fechados, porque é isso que nós temos que aprender, a dar glória em Deus, a glorificar a Deus em todas as coisas. Espírito Santo de Deus, nos ensina a olhar pela eternidade, Jesus. Espírito Santo, nos dá um coração que olha a eternidade, nos dá um coração dedicado. Jesus, firma o nosso coração na Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. Jesus, que quando nós olharmos daqui 20, 30 anos, nós podemos saber a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Que nós possamos estar firmados, Jesus. Que nós possamos dar glória ao Senhor, que nós possamos ter um zelo santo, que nós possamos ter uma paixão, Deus, que queima no nosso coração, com o entendimento. Dá-nos luz, Jesus, nos dá entendimento da Tua Palavra. Querido, se te falta sabedoria, peça a Deus que dá sabedoria. Se te falta entendimento, peça a Deus. Se te falta amor pela Palavra, fala: Jesus, eu preciso amar a Tua Palavra. Me ensina, Jesus, a amar mais as Tuas santas palavras. Ensina-nos, Jesus, a amar as pessoas. Ensina-nos a amar como o Senhor ama. Que nós sejamos dedicados à comunhão, Jesus. Assim como o Senhor nos amou primeiro, que nós possamos amar as pessoas de coração. Nos ensina a amar as pessoas, Jesus, sem partidarismo. Nos ensina a amar sem deixar ninguém de fora, Jesus. Traz ao nosso coração nesse momento quem precisa ser amada. Nos lembra, Jesus, de cada pessoa que precisa do Teu amor. Peça para o Espírito Santo de Deus te lembrar nesse momento de pessoas que precisam ser amadas. Tudo, Jesus, tudo é para a Tua glória, Pai.
Nos ensina a dar glória em todos os momentos, Jesus. Nos ensina, Jesus, a honrar o Teu nome em cada situação. Jesus, o nosso prazer. Tudo. Jesus, a Tua presença é o nosso prazer. A Tua vontade, Jesus, é alimento para nós. A Tua vontade, Jesus, é o meu sustento. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome. Todas as coisas é para a Tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar, irmão, Sua glória em mim, te seguirei em qualquer lugar. Quero ver Tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama Tua glória em mim, te seguirei em qualquer lugar. Quero ver Tua Deixa eu só finalizar, meus irmãos, pode ficar de pé mesmo? Eu vou finalizar aqui. O último ponto é que eles eram dedicados à oração, né? Eles eram dedicados ao ensino, à comunhão, o partir do pão, e a última coisa são as orações. A oração é a chave no nosso coração, é a chave para a vida cristã. Nós não podemos levar pessoas até Deus se nós não vamos até Deus. Nós não podemos falar que Deus ama alguém se nós não nos sentimos amados por Deus. Nós não podemos falar que Deus, Ele é um Deus vivo e verdadeiro e santo, se nós não temos experimentado isso em Deus. E tudo isso nós vivemos na oração.
Nós levamos pessoas até Deus, porque nós temos ido até Deus. O caminho para nós é através da oração. E também na oração não dá para ser mecânico. Eu sei que é muito comum quando a gente vai para um momento de oração, é ser religioso. É muito fácil com o passar do tempo a gente só simplesmente cantar uma música ou ficar repetindo alguma palavra. Só que a questão para nós, o que aquela igreja ela tinha que marcar era dedicação na oração. É que quando eles oravam, qualquer pessoa via que eles estão orando para um Deus vivo. Quem faz uma reza para uma imagem, quem ora para um ídolo, ele pode repetir aquilo e falar. Mas o que impressiona quando um cristão ora é porque ele tem dedicação naquilo, ele tem coração, não é? O próprio John Bunyan ele dizia: quando nós vamos orar, se for para ficar repetindo ou falando alguma coisa, não adianta, porque na oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem coração. É muito melhor quando nós oramos, às vezes nem tem o que dizer, você simplesmente fica na presença de Deus, você às vezes simplesmente chora na presença de Deus, mas você está ali de coração, do que você simplesmente falar coisas sem sentido, falar de algo que não é aquilo que seu coração está queimando. Sabe, na oração nós precisamos ter perseverança, sinceridade, dedicação. Se o nosso coração é frio, nós precisamos falar para Deus: Deus, eu preciso de um coração em chamas. Se nós não temos tido entendimento, nós temos que falar: Deus, eu não tenho tido entendimento da Tua Palavra, eu não tenho tido amor. A melhor coisa que nós podemos fazer na oração é nos dedicar. Como o próprio Bonds ele dizia, Deus ele não usa máquinas, o Espírito Santo ele não desce sobre coisas. Deus ele usa homens, Deus usa pessoas, Deus nos usa. E a maneira de Deus nos usar é através da oração. Nós precisamos perseverar mais e mais em oração. Amém? Consegue entender isso? Vamos orar? Mais do que isso, eu queria que você se dedicasse à oração nesse momento. Coloque o teu coração em Deus. Se volte para Deus, fala: Senhor, eu estou aqui, Jesus, de coração. Eu estou aqui com a minha mente, com o meu corpo, com a minha alma. Espírito Santo de Deus, como eu preciso de Ti, Jesus. Como eu preciso da Tua direção. Como eu preciso, Pai, que o Senhor toque o meu coração. Como eu preciso, Jesus, que o Senhor faça algo. Como nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Sem Tu nós não somos nada. Nós não somos nada, Jesus. Nós não existimos sem a Tua presença. Nós precisamos de Ti, Jesus, mais do que tudo, mais do que o nosso ar, mais do que qualquer coisa. É do Senhor que nós precisamos, é do Teu toque, é da Tua palavra, Jesus. Nos ensina a sermos dedicados, Pai, à oração, ao lugar secreto. Nos ensina, Jesus, a dar mais valor à Tua presença. Nos ensina a amar mais, Jesus, esse lugar onde o Senhor nos transforma, onde nós somos renovados de glória em glória, onde o Senhor se manifesta, Pai. Nos dá mais amor pelo Santo dos Santos, Jesus. Nos dá mais amor, Jesus, pela Tua presença, pela comunhão contigo, Jesus. Que nós possamos te amar mais, que nós possamos te amar sobre todas as coisas, todos os dias. Que o nosso coração queime por Ti, Jesus, querendo mais o Senhor, Pai. Assim como a corça suspira pelas águas, que o nosso coração queime de amor por Ti, Jesus. Que o nosso coração, Jesus, ele queime pela Tua presença, que nós possamos Te procurar em todo lugar, Jesus. Que seja o Senhor que nós procuramos, que seja a Tua glória que nós ansiamos.
Que nós possamos ter o Senhor como a razão de todas as coisas, Jesus. Sobre tudo e todos. Espírito Santo de Deus, queima no nosso coração, Jesus, mais a tua vida, mais a tua presença. Queima em nós, Jesus, mais amor por ti. Incendeia-nos, Jesus. Incendeia-nos, Jesus. Desperta em nós mais fome. Desperta em nós mais paixão. Desperta em nós mais senso de urgência. Pelo teu propósito, Jesus. Nós possamos dar glória para ti, Jesus, todas as coisas, para ti agora.